Seu negócio é inovador? Apresenta algum diferencial que agregue valor ao mercado? Ele é escalável? Ou seja, você consegue crescer significativamente utilizando o mínimo de recursos e estrutura possível? Se você respondeu sim para essas perguntas, o seu negócio se encaixa na definição de uma startup. E se você ficar comigo nesse vídeo até o final, você vai conhecer pelo menos 10 conceitos básicos que você precisa saber para se adequar dentro desse ecossistema. Eu sou a Thaís Albuquerque, eu sou engenheira agrônoma, sócia de 2 startups, empreendendo no mundo das startups do agronegócio desde 2018, e esse é mais um vídeo aqui para o canal, onde eu vou falar um pouquinho sobre esses termos e esses conceitos para vocês ficarem por dentro desse meio startupês que a gente vive. Startupês, né, que o pessoal fala, né? Mas, antes da gente continuar, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Falamos sobre empreendedorismo, negócios, startups e temos vídeos novos semanalmente. E eu também já quero te convidar a ativar as notificações para você poder ficar por dentro do que mais estiver por vir aqui. Bom, eu sempre gosto de comentar que eu sempre quis ser uma mulher de negócios, mas por muito tempo eu não sabia como eu ia fazer isso. Talvez, sei lá, ser uma executiva e trabalhar no meio corporativo, porque por muitos anos eu achava que empreendedorismo era uma realidade muito distante da minha vida. Eu sempre comento com vocês, eu achava que para eu empreender eu precisava ser criativa, precisava inovar do zero, né? Mal sabia que, na verdade, inovar é simplesmente você pegar algo que já existe e melhorar e agregar valor no mercado. E quando eu descobri isso, eu descobri que eu poderia sim agregar nesse mercado. Porque se tem uma coisa que eu sei que eu gosto, é desafio. E se tem outra coisa que eu sei que além de eu gostar, eu sei fazer bem, é tirar planos do papel, é estruturar ideias, estruturar negócios. E se eu me juntasse com alguém que tivesse as ideias, com certeza daí a gente conseguiria criar um empreendimento. E eu acredito que foi vendo isso em mim que os meus sócios vieram a me convidar para as sociedades a qual faço parte hoje. Hoje eu sou sócia da startup Ibarn, que atua com tecnologia dentro do agronegócio, e também sou sócia da Confraria do Agro, que atua com desenvolvimento de carreira e o fomento de práticas de networking qualificado dentro do nosso setor. Então por que eu tô contando essa história toda? Porque eu quero falar para vocês que eu realmente nunca tinha me imaginado dentro desse setor. Então, eu nunca tinha cogitado nem fazer parte de uma startup. E por muito tempo, eu não sabia nem o que estava por trás desse conceito. Na época que eu fui convidada para virar sócia da primeira startup, da Ibarn lá em 2018, eu nem sabia o que significava startup direito, eu nem sabia o que era isso. Eu achava que na época, sei lá, era alguém brincando de empreender, brincando de ser empresário. Não, brincadeiras à parte. Por que eu tô falando isso? Porque por muito tempo, inclusive no início da formação das minhas sociedades, estudar a fundo esses conceitos não importaram muito. A gente foi como deu, a gente fez como dava para fazer. A gente se juntou, estabeleceu a empresa, fundou a nossa sociedade, começou a trabalhar e depois a gente foi entrando mais a fundo dentro desse ecossistema, entendendo um pouco sobre as metodologias que a gente estava utilizando, mas no começo não importava muito se era uma metodologia mais tradicional, se era uma metodologia mais ágil, se era um meio do caminho, porque a teoria naquele momento ela iria nos pautar. Mas o que a gente precisava era botar a mão na massa. Hoje, olhando para trás, não sei te responder se a gente teria feito diferente ou não, se isso teria feito, de fato, realmente alguma diferença na jornada, porque eu acredito que as coisas, elas aconteceram como tinha que acontecer. Mas eu defendo o fomento desses conceitos e o fomento dessa estratégia da metodologia, dessa teoria, por mais que eu saiba na pele que na prática as coisas vão acontecer de forma diferente, eu entendo que a teoria nos dá um norte, que o planejamento nos dá um norte e que quando a gente tem um norte, a gente pelo menos sabe onde mirar, a gente tem um objetivo claro, a gente sabe o que está por trás disso. Quando a gente não tem isso claro, bom, aí vocês já sabem, qualquer caminho importa, e aí acaba que a gente perde o foco, perde recurso, gasta tempo, gasta dinheiro, e não é o objetivo, né? Então, como é que foi a minha trajetória nisso? Lá atrás, quando eu fui convidada para ser sócia, por muito tempo, como eu falei para vocês, a gente foi fazendo o que tinha que fazer no momento que tinha que fazer, sem muito plano, sem até nem se reunindo muito, porque como a gente fundou a empresa, mas todos os sócios tinham
serviços secundários, né, que na verdade eram os primários, a startup veio depois, a gente não estava 100% dentro do negócio. As estratégias e o plano de negócios, né, esse é um dos conceitos já que eu vou abordar, ele começou a ser construído aos poucos dentro do nosso modelo de negócios. Mais ou menos um ano depois que a gente fundou a startup, eu fui designada para ser a pessoa a ficar à frente da startup. Então eu acabei largando meu emprego como CLT e apostando nesse nosso sonho, nesse nosso empreendimento. E aí sim, de fato, eu mergulhei nesse universo, fui buscar conhecimento com quem já entendia do assunto, com quem já tinha passado por isso. A gente já estava em um hub de aceleração lá em Goiás, e esses hubs são espaços extremamente interessantes da gente estar, principalmente nesse início, porque a gente tem acesso a relacionamento, a recursos que facilitam e encurtam a nossa jornada nesse momento onde, por muitas vezes, a gente começa com poucos recursos, pouco dinheiro, pouca experiência, e a gente tem pessoas ali ao redor que podem compartilhar desse universo com a gente e nos ajudar a encurtar esse caminho. E aí eu comecei a inscrever a gente em processos de aceleração. E o que era isso? Eu comecei a buscar processos estruturados que nos auxiliassem, nos fornecendo conhecimento e pessoas para mentorar o nosso negócio. E ao final desses processos, a gente ainda tinha a oportunidade de apresentar a nossa tese para possíveis investidores. Então foi um momento onde a gente estruturou bastante o nosso negócio com relação ao conceito de startup. A gente se desenvolveu bastante, a gente trouxe bastante gente de fora para dar visão para dentro do nosso negócio, para a gente mirar em se consolidar de fato como empresa no mercado. Por quê? Qual que é o conceito a fundo de startup? Startup nada mais é do que uma empresa emergente. Por que a gente coloca desse modo? Primeiro porque um dos principais conceitos que a gente traz para o início de uma startup é essa startup colocar no mercado um mínimo produto viável, que eu acredito que vocês já devem ter escutado alguém falando por aí, o MVP, que é o quê? É a gente levar para o mercado o mínimo do nosso produto ou do nosso serviço para que ele já gere valor ao nosso cliente, para que a gente possa construir e desenvolver o restante desse produto de acordo com as demandas e com as necessidades do nosso cliente, para a gente poder de fato resolver uma dor, solucionar uma dor, um problema ou atender um desejo desse cliente. É o que a gente chama de fase de validação do nosso negócio, porque a startup ela vai passar por algumas fases até ela se estabelecer de fato no mercado. A primeira fase, que é uma fase mais de ideação, onde a gente está ainda estruturando o que a gente vai levar para o mercado, e aí, como eu falei, a gente está nessa fase de validação, onde a gente está levando já para o mercado o nosso mínimo produto viável e formando ele junto com o nosso cliente, para daí, quando a gente tiver com esse produto estabelecido, a gente ir de fato para o mercado, né? A gente ter esse go-to-market que o pessoal fala, e aí sim a gente já entrar numa fase de tração, onde a gente está numa fase de ganhar mais clientes, onde a gente tem o que a gente chama de product market fit, ou seja, o produto ideal para o mercado. A gente já tem um produto que agrega valor ao mercado e a gente já tem clientes usando e pagando por isso. Para daí sim a gente entrar na nossa curva de crescimento, a gente entrar na fase de escala do nosso negócio e crescer de forma exponencial, sempre seguindo aquela premissa de crescer utilizando o mínimo de recursos e estrutura possível. Então, tudo isso daqui que eu já tô falando caracteriza o quê? O nosso modelo de negócio, que inclui o porquê e o como você está criando a sua empresa e gerando valor para o mercado. Lembrando que para tudo isso acontecer, o mínimo de planejamento você teve que ter. E aí o que a gente chama esse planejamento? A gente chama de plano de negócios, que foi o que eu comentei inclusive lá no início. Esse plano de negócios, ele vai conter um pouco de toda a estratégia que você vai ter por trás de ir para o mercado com o seu produto. Então você vai ter a análise do seu mercado, você vai ter o estudo do seu público-alvo, você vai ter o mapeamento da sua persona, tem vídeo sobre isso aqui no canal, inclusive. Você vai ter as suas estratégias, você vai ter detalhado as suas questões financeiras, como o orçamento, que a gente chama de budget dentro do nosso negócio. Você vai ter também as projeções de receita que você vai ter junto com esse produto dentro do mercado ao decorrer do tempo. O mínimo você tem que ter antes de sair colocando um produto no mercado. E é o que a gente chama de plano de negócios, que inclusive vai ser a sua base, seu documento base, onde você vai tirar as informações necessárias para fazer o que a gente chama de pitch
de vendas, pitch, né, sobre o seu produto, sobre o seu serviço para o mercado, para os seus possíveis parceiros, para os seus possíveis investidores, para os seus possíveis clientes. E por que é importante você ter tudo isso em mente desde que você começa a pensar em colocar qualquer coisa no mercado? Porque não adianta nada a sua ideia ela ser excelente, o seu produto ser excelente e agregar muito valor ao seu cliente, se ele não tiver uma estrutura mínima que te remunere depois no futuro, que te traga o retorno do que você vai investir no futuro. Não adianta a gente ter um produto a qualquer custo. Nosso negócio tem que ser sustentável. E o que é ser sustentável? Sustentável não é só em questões ambientais, como a gente geralmente vê essa palavra associada por aí, né? Sustentabilidade significa você preservar os seus recursos do presente para garantir que as gerações do futuro possam usufruir do que você está construindo. Então, eu tenho certeza que você aí tem um grande objetivo, que é perdurar o seu negócio dentro do mercado. E para perdurar o seu negócio dentro do mercado, você precisa sim ter tudo isso em mente. Lembrando que para fazer todas essas análises, obviamente, a gente precisa considerar outros fatores também, como considerar o mapeamento dos riscos. Para isso, a gente tem algumas ferramentas, né, que a gente pode explorar, inclusive, em outro vídeo. Análise SWOT, análise dos concorrentes, você levantar as forças de Porter, enfim, coisas aqui que eu vou falar que vai ficar complicado, que eu não vou aprofundar porque a gente deixa para um próximo momento. Mas qual que é o ponto? É como eu falei, a gente obter um retorno do negócio. Quais que são os conceitos ao redor disso que eu tô falando? A gente olha quando que a gente vai atingir o break-even. É muito comum quando você vai apresentar o seu negócio, principalmente para investidor, e ele perguntar qual que é a expectativa de break-even do seu negócio. Ou seja, quando que você vai equilibrar suas receitas com seus custos? Quando que é a expectativa de você atingir o retorno do investimento que você fez até o momento? Quando que o seu negócio vai começar a dar lucro? Quando que você vai começar a conseguir botar dinheiro dentro do bolso? Essas vão ser perguntas que vão ser feitas por possíveis investidores, possíveis parceiros e que vão pautar as próximas discussões, né, muito a ver com o futuro da empresa, com como você vai escalar o seu negócio, como que você vai remunerar as pessoas que vão apostar nesse negócio junto com você. Quando a gente tem essas estruturas que eu comentei já dentro do nosso negócio de uma forma um pouco mais formal, um pouco mais estruturada, a gente consegue buscar relações mais saudáveis dentro do mercado, que vão pautar o nosso negócio e a saúde dele, né, no futuro. Mas como eu falei, nem sempre a gente vai conseguir fazer isso da forma como a metodologia descreve. Muitas vezes a realidade vai ser: você tem uma grande ideia, se junta aí com uma pessoa que topa investir nesse sonho junto com você, vocês vão olhar para registro, formalização de CNPJ, registro de marca, registro de nome, registro de patente, tudo isso vocês vão olhar depois. Aí vocês vão começar a testar o produto no mercado para aí depois vocês começarem a responder essas perguntas quando elas surgirem, né? Eu entendo, tá tudo bem, mas o que é importante é você saber que esses conceitos existem e que se eles existem é por um motivo. Mas é como eu falei, eu quero já ir fechando esse vídeo, deixando claro que não adianta nada a gente saber os conceitos, a gente empregar eles, se também a nossa ideia não valer de nada. No fim das contas, o que importa? Importa é a gente agregar valor de fato ao mercado. É o que eu sempre falo: conheça o mercado, conheça seu possível cliente e resolva o seu problema, resolva a dor dele, atenda o seu desejo, e aí sim você traz valor de verdade para o mercado, e aí sim você pode com certeza investir em tudo isso que eu tô falando, porque a chance de você ter sucesso é muito maior do que se você simplesmente sair atirando sem direção nenhuma, apostando e brincando, né? Como eu falei lá no início, brincando de ser empreendedor. Eu quero só deixar claro que existem muitos outros conceitos que a gente poderia explorar. Tem tantos conceitos envolvendo esse ecossistema, esse mundo de startups, que existem pessoas que atuam só fazendo o dicionário dessas palavras para aplicar dentro desse nosso mundo. Então, eu quero deixar aqui em aberto para você me dizer se você curtiu esse vídeo. Se você curtiu, já deixa sua curtida aqui. Se você gostou, comente aqui e me fala se você quer que eu traga outros conceitos relacionados a esse mundo de startup. E aí a gente pode, inclusive, segmentar nas diferentes áreas que vão estar incluídas dentro dessa nossa jornada. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha agregado aí na vida de vocês. E é isso, não esqueçam de se inscrever no canal. A gente se vê numa próxima. Um beijão e até mais!